Poder Sem Limites, de Anthony Robbins. Capítulo 4. O Nascimento da Excelência. Crenças. O homem é o que ele acredita. Anton Chekhov. Em seu maravilhoso livro Anatomy of an Illness, Norman Cousins conta uma instrutiva história sobre Pablo Casals, um dos maiores músicos do século XX. É uma história de crença e renovação, e todos nós podemos aprender com ela. Cousins descreve o encontro com Casals pouco antes do 90º aniversário do grande mestre. Diz ele que era doloroso olhar o velho homem quando começava seu dia. Sua fragilidade e artrite eram tão debilitadoras que precisava de ajuda para se vestir. Seu efizema era evidente na difícil respiração. Andava com um arrastar de pés, curvado, cabeça inclinada para frente. Suas mãos eram inchadas, seus dedos apertados. Parecia um homem muito velho e cansado. Antes mesmo de comer, foi até o piano, um dos vários instrumentos em que Casals se tornara perito. Com grande habilidade, ajustou-se na banqueta. Parecia para ele um terrível esforço levar seus dedos inchados e cerrados até o teclado. E então, algo de muito milagroso ocorreu. Casals de repente transformou-se completamente ante os olhos de Cousins. Entrou num estado cheio de recursos e, conforme o fez, sua fisiologia mudou a tal ponto que começou a mover-se e a tocar, produzindo no seu corpo e no piano resultados que só teriam sido possíveis num pianista saudável, forte e flexível. Como Cousins descreveu, os dedos abriram-se lentamente e acharam as teclas como os brotos de uma planta em direção à luz do sol. Suas costas endireitaram-se, parecia respirar com mais facilidade. O simples pensamento de tocar piano mudava todo o seu estado, e assim a eficiência de seu corpo. Casals começou com uma peça do cravo bem temperado de Beck, com grande sensibilidade e controle. Atirou-se então ao concerto de Brahms, e seus dedos pareciam correr sobre o teclado. Seu corpo inteiro parecia se fundir com a música, escreveu Cousins. Não estava mais rígido e encolhido, mas ágil e gracioso, completamente livre de suas torceduras artríticas. Quando se afastou do piano, parecia uma pessoa bem diferente da que se sentara para tocar. Levantou-se ereto e mais alto e andou sem sinal de arrastar os pés. Logo se dirigiu para a mesa do café, comeu com satisfação e então saiu para dar um passeio pela praia. Sempre pensamos em crenças no sentido de credos ou doutrinas, e muitas crenças o são. Mas no sentido básico, uma crença é qualquer princípio orientador, máximas, fé ou paixão que pode proporcionar significado e direção na vida. Estímulos ilimitados estão disponíveis para nós. Crenças são os filtros pré-arranjados e organizados para nossas percepções do mundo. São como comandos do cérebro. Quando acreditamos com convicção que alguma coisa é verdade, é como se mandássemos um comando para o nosso cérebro de como representar o que está ocorrendo. Casals acreditava na música e na arte. Foi o que deu beleza, ordem e nobreza para a sua vida, e é o que poderia andar lhe proporcionando milagres diários. Por acreditar no poder transcendente de sua arte, ele estava fortalecido de uma forma que quase desafiava o entendimento. Suas crenças transformavam-no diariamente de um velho homem cansado num gênio de vida. No sentido mais profundo, elas o mantinham vivo. Certa vez, John Stuart Mill escreveu: uma pessoa com uma crença é igual à força de 99 que só tem interesses. É bem por isso que as crenças abrem a porta para a excelência. A crença envia um comando direto para seu sistema nervoso. Quando acredita que alguma coisa é verdade, você entra no mesmo estado de que aquilo deve ser verdade. Tratadas de maneira certa, as crenças podem ser as mais poderosas forças para criar o bem em sua vida. Por outro lado, crenças que limitam suas ações e pensamentos podem ser tão devastadoras como as crenças cheias de recursos podem ser fortalecedoras. Através da história, as religiões têm fortalecido milhões de pessoas, dando-lhes força para fazerem coisas que pensavam que não podiam. As crenças nos ajudam a liberar os mais ricos recursos que estão bem dentro de nós, criando-os e dirigindo-os para apoiarem nos nossos resultados desejados. Crenças são os compassos e os mapas que nos guiam em direção a nossas metas e nos dão a certeza de saber que chegaremos lá.
Sem crenças ou a capacidade de entrar nelas, as pessoas podem ser totalmente enfraquecidas. São como um barco a motor sem o motor ou leme. Com crenças orientadoras fortes, você tem o poder de tomar medidas e criar o mundo no qual quer viver. As crenças ajudam-nos a ver o que quer e energizam-no para obtê-lo. De fato, não há força diretora mais poderosa no comportamento humano do que a crença. Em essência, a história humana é a história da crença humana. As pessoas que mudaram a história, Cristo, Maomé, Copérnico, Colombo, Edison ou Einstein, foram as que mudaram nossas crenças. Para mudar nossos próprios comportamentos, temos que começar a alterar nossas próprias crenças. Se quisermos modelar a excelência, precisamos aprender a modelar as crenças daqueles que alcançaram a excelência. Quanto mais aprendemos sobre o comportamento humano, mais compreendemos sobre o extraordinário poder que as crenças têm em nossas vidas. Esse poder desafia de várias formas os modelos lógicos que muitos de nós possuímos. Mas é claro que, mesmo a nível de fisiologia, as crenças, representações internas congruentes, controlam a realidade. Não faz muito tempo foi feito um notável estudo sobre esquizofrenia. Um dos casos era de uma mulher, uma personalidade dividida. Normalmente, seus níveis de açúcar no sangue eram completamente normais, mas quando acreditou que estava diabética, toda a sua fisiologia mudou para tornar-se a de uma diabética. Sua crença se tornara sua realidade. No mesmo sentido, houve numerosos estudos em que uma pessoa em transe hipnótico era tocada com um pedaço de gelo, representando para ela como um pedaço de metal quente. Todas as vezes apareceu-lhe uma bolha no lugar do contato. O que contava não era a realidade, mas a crença, ou seja, a comunicação direta, não questionada pelo sistema nervoso. O cérebro simplesmente faz o que é mandado. A maioria de nós está ciente do efeito placebo. Pessoas a quem se diz que uma droga terá um certo efeito, muitas vezes experimentarão esse efeito, mesmo quando recebem uma pílula inócua, sem propriedade ativa. Norman Cousins, que aprendeu em primeira mão o poder da crença ao eliminar sua própria doença, concluiu: as drogas não são sempre necessárias, mas a crença na recuperação sempre é. Um notável estudo sobre placebo refere-se a um grupo de pacientes com úlceras supuradas. Estavam divididos em 2 grupos. Foi dito às pessoas de um dos grupos que receberiam uma nova droga que certamente produziria alívio. Às do segundo grupo foi dito que iam receber uma droga experimental sobre cujos efeitos se sabiam muito pouco. 70% das pessoas do primeiro grupo tiveram alívio significativo, somente 25% do segundo grupo tiveram resultado semelhante. Em ambos os casos, os pacientes receberam uma droga sem nenhuma propriedade medicinal. A única diferença foi o sistema de crença que adotaram. Ainda mais notáveis são os numerosos estudos em pessoas a quem foram dadas drogas de efeitos prejudiciais conhecidos e que não experimentaram nenhum efeito ruim quando lhes disseram que experimentariam um resultado positivo. Estudos conduzidos pelo Dr. Andrew Will mostraram que as experiências de usuários de drogas correspondem quase exatamente ao que esperam. Descobriu-se que se podia induzir uma pessoa que recebera uma dose de anfetamina a sentir-se sedada ou uma que recebera um barbitúrico sentir-se estimulada. A mágica das drogas reside dentro da mente do usuário, não nas drogas, concluiu Will. Em todos esses exemplos, a única constante que afetou com mais força os resultados foi a crença. As mensagens constantes e congruentes enviadas ao cérebro e sistema nervoso. Apesar de todo o seu poder, não há magia confusa no processo. Crença não é mais que um estado, uma representação interna que governa o comportamento. Pode ser uma crença fortalecedora numa possibilidade, crença de que seremos bem-sucedidos em alguma coisa ou realizaremos algo a mais. Pode ser uma crença enfraquecedora, a crença de que não seremos bem-sucedidos, que nossas limitações são claras, insuperáveis e esmagadoras. Se você acredita em sucesso, ficará fortalecido para consegui-lo. Se acredita em fracasso, sua crença tenderá a levá-lo para o caminho que faz provar o fracasso. Lembre-se, quer você diga que pode fazer alguma coisa ou diga que não pode, você estará sempre certo, dizia Henry Ford. Ambas as espécies de crença têm grande poder.
A questão é: que espécie de crença é melhor ter e como desenvolvê-la? O nascimento da excelência começa com o nosso reconhecimento de que nossa crença é uma escolha. Em geral, não pensamos nela nessa forma, mas a crença pode ser uma escolha conscienciosa. Você pode escolher crenças que o limitem ou que o apoiem. O truque é escolher crenças que contribuam para o sucesso e os resultados que queira, e descartar as que o retardam. O maior erro de concepção que as pessoas em geral têm sobre a crença é ser ela, pensam eles, um conceito estático, intelectual, algo divorciado da ação e resultados. Nada pode estar tão longe da verdade. A crença é a entrada para a excelência, precisamente por não haver nada separado ou estático nela. É nossa crença que determina quanto de nosso potencial seremos capazes de liberar. As crenças podem abrir ou fechar o fluxo de ideias. Imagine a seguinte situação. Alguém lhe diz: por favor, pegue-me o sal. E enquanto você vai para a sala ao lado, diz: mas eu não sei onde ele está. Depois de procurar durante uns poucos minutos, você grita: não consigo encontrar o sal. Então aquela pessoa dirige-se para lá, pega o sal na prateleira bem na sua frente e diz: olha aqui, seu bobo, está aqui, bem na sua frente. Se fosse uma cobra, teria picado você. Quando você disse eu não consigo, deu a seu cérebro um comando para não ver o sal. Em psicologia chamamos a isso de escotoma, mancha imóvel que ocupa uma parte do campo visual. Lembre-se, toda experiência humana tem o que já disse, viu, ouviu, sentiu, cheirou ou degustou. Está arquivado em seu cérebro. Quando diz congruentemente que não pode se lembrar, está certo. Quando diz que pode, você dá uma ordem a seu sistema nervoso que abre os caminhos para a parte do cérebro que tem capacidade de dar as respostas necessárias. Eles podem porque pensam que podem. Virgílio. Assim, outra vez, o que são crenças? São abordagens para a percepção pré-formadas, pré-organizadas, que filtram nossa comunicação para nós mesmos de uma maneira consistente. De onde vêm as crenças? Por que algumas pessoas têm crenças que as empurram na direção do sucesso, enquanto outras têm crenças que só ajudam-nas a falhar? Se vamos tentar modelar as crenças que favorecem a excelência, a primeira coisa que precisamos descobrir é de onde vêm aquelas crenças. A primeira fonte é o ambiente. É aí que os ciclos de sucesso que estão produzindo sucesso e os de fracasso que estão produzindo fracassos são apresentados da forma mais implacável que existe. O verdadeiro horror da vida no gueto não são as frustrações e privações diárias. As pessoas podem superá-las. O verdadeiro pesadelo é o efeito que o ambiente tem nas crenças e sonhos. Se tudo o que você vê é fracasso e desespero, é muito difícil para você formar representações internas que favoreçam o sucesso. Lembre-se, no capítulo anterior dissemos que modelagem é algo que todos nós fazemos com coerência. Se você crescer com bem-estar e sucesso, pode com facilidade modelar bem-estar e sucesso. Se você cresceu na pobreza e desespero, é daí que vêm seus modelos de possibilidade. Albert Einstein disse: poucas pessoas são capazes de expressar com equanimidade opiniões que diferem dos preconceitos de seu ambiente social. A maioria das pessoas é até incapaz de formar tais opiniões. Num dos meus cursos avançados de modelagem, faço um exercício onde encontro pessoas que moram nas ruas de grandes cidades. Eu as trago e modelo seus sistemas de crenças e estratégias mentais. Eu lhes ofereço comida e muito amor e só pergunto se contariam sobre suas vidas para o grupo. Como se sentem a respeito de onde estão agora e por que acreditam que as coisas são desse jeito. Depois faço um contraste deles com pessoas que, apesar de grandes traumas físicos e emocionais, deram uma volta de 180 graus em suas vidas. Numa sessão recente, tínhamos um homem de 28 anos, forte, obviamente inteligente, de físico perfeito, com um belo rosto. Por que ele era tão infeliz e morava na rua enquanto W. Mitchell, que pelo menos na superfície, tinha poucos recursos à mão para mudar sua vida e era tão feliz? Mitchell cresceu num ambiente que proporcionava exemplos, modelos de pessoas que tinham superado grandes dificuldades para conseguir uma vida de alegria. Isso criou uma crença em si mesmo.
E isso era possível para mim também? Em contraste, este outro jovem, chamemo-lo de John, cresceu num ambiente onde não existiam tais modelos. Sua mãe era uma prostituta e seu pai estava preso por ter atirado em alguém. Quando tinha 8 anos de idade, seu pai injetou-lhe heroína. Esse tipo de ambiente, por certo, teve um papel naquilo que acreditava ser possível, pouco mais do que sobreviver. E como conseguir isso? Morar nas ruas, roubar, tentar, apagar a dor com drogas. Acreditava que as pessoas sempre se aproveitariam dele se não ficasse atento, que ninguém ama ninguém e assim por diante. Trabalhamos com esse homem e mudamos seus sistemas de crença, como será explicado no capítulo 6. Como resultado, nunca mais voltou para as ruas. Desde então deixou as drogas, começou a trabalhar, agora tem novos amigos e está morando num novo ambiente com novas crenças, conseguindo novos resultados. O Dr. Benjamin Bloom, da Universidade de Chicago, estudou 100 jovens atletas, músicos e estudantes de extraordinário sucesso. Ficou surpreso ao descobrir que a maioria dos jovens prodígios não tinha começado mostrando grandes lampejos de brilho. Em vez disso, a maioria recebera atenção cuidadosa, direção, apoio e então começara a se desenvolver. A crença de que poderiam ser especiais veio antes de qualquer sinal e evidente grande talento. O ambiente pode ser sozinho o mais potente gerador de crenças, mas não é o único. Se fosse, moraríamos num mundo estático, onde as crianças ricas só conheceriam a riqueza e as pobres nunca subiriam acima de suas origens. Mas há outras experiências e meios de aprender que também podem ser incubadoras de crença. Acontecimentos pequenos ou grandes podem ajudar a criar crenças. Há certos acontecimentos em nossa vida dos quais a gente nunca se esquece. Onde estava você no dia em que John F. Kennedy foi morto? Se já tinha idade para se lembrar, tenho certeza que sabe. Para muitas pessoas foi um dia que alterou para sempre seus pontos de vista. Da mesma forma, a maioria de nós tem experiências das quais nunca esquecerá, circunstâncias que provocaram tal impacto que ficaram instaladas para sempre em nossos cérebros. São essas as espécies de experiências que formam as crenças que podem mudar nossas vidas. Quando eu tinha 13 anos, estava pensando no que queria fazer com minha vida, e eu decidi que me tornaria um escritor, locutor esportivo. Um dia li o jornal que Howard Cosell estaria autografando o seu novo livro na loja local de departamentos. Pensei, se vou me tornar um locutor esportivo, preciso começar a entrevistar profissionais. Por que não começar de cima? Saí da escola, tomei emprestado um gravador e minha mãe levou-me de carro até a loja de departamentos. Quando cheguei, Cosell já estava se levantando para sair. Comecei a entrar em pânico. Ele também estava cercado por repórteres, todos lutando pelos seus últimos comentários. De alguma forma, mergulhei por baixo dos braços dos repórteres e me aproximei de Cosell. Falando com rapidez de raio, contei-lhe o que estava fazendo e pedi uma curta entrevista gravada. Com dúzias de repórteres esperando, Howard Cosell deu-me uma entrevista pessoal. Essa experiência mudou minha crença sobre o que era possível, quem era acessível na vida e quais eram as recompensas por procurar o que queria. Devido ao encorajamento de Cosell, fui escrever num jornal diário e desenvolvi uma carreira no campo da comunicação. Um terceiro caminho para criar crenças é através do conhecimento. Uma experiência direta é uma forma de conhecimento. Outra é obtida pela leitura, vendo filmes, vendo o mundo como é retratado por outros. O conhecimento é uma das grandes maneiras de quebrar as algemas de um ambiente limitador. Não importa quão rígido seja o seu mundo, se puder ler sobre as realizações dos outros, pode criar as crenças que lhe permitirão ser bem-sucedido. O Dr. Albert Curvin, um cientista político negro, escreveu no New York Times como o exemplo de Jack Robinson. O primeiro jogador negro na primeira divisão mudou sua vida quando era um jovem. Eu estava enriquecido pela minha ligação com ele. O nível de minhas aspirações foi elevado pelo seu exemplo. Um quarto caminho para criar resultados é através de nossos resultados passados. A maneira mais certa para criar a crença de que você pode fazer alguma coisa é fazê-la uma vez, só uma vez. Se você for bem-sucedido uma vez, é bem mais fácil formar a crença de que fará novamente com o mesmo sucesso. Eu tinha de escrever o primeiro rascunho desse livro em menos de um mês, a fim de cumprir o prazo. Não estava certo se poderia fazê-lo, mas quando tive de redigir um capítulo num único dia, descobri que podia.
E uma vez que fora bem-sucedido com um, sabia que poderia fazê-lo outra vez, fui capaz de formar a crença que me permitiu terminar este livro no tempo marcado. Os jornalistas aprendem a mesma coisa escrevendo com prazo. Há poucas coisas na vida tão desanimadoras como ter de apresentar uma história completa em 1 hora ou menos e sob a pressão diária de prazo. A maioria dos jornalistas principiantes teme isso mais que qualquer outra coisa de seu trabalho. Contudo, o que descobrem é que se conseguirem 1 ou 2 vezes, também conseguirão no futuro. Não é que fiquem mais espertos ou rápidos quando ficam mais velhos, mas, uma vez enriquecidos com a crença de que podem apresentar uma história no tempo que foi estipulado, descobrem que podem sempre fazer isso. O mesmo é verdadeiro para comediantes, homens de negócio ou pessoas em qualquer outro ramo da vida. Acreditar que algo pode ser feito torna-se uma profecia autorrealizadora. O quinto caminho para estabelecer crenças é através da criação em sua mente da experiência que deseja no futuro, como se estivesse aqui agora. Assim como as experiências passadas podem mudar suas representações internas e, desse modo, o que você acredita passa a ser possível, também podem mudar as experiências imaginárias de como quer que as coisas sejam no futuro. Chamo isso de resultados experimentais antecipados. Quando os resultados que têm em sua volta não os estão apoiando para ficar num estado rico e efetivo, você pode simplesmente criar o mundo da maneira que quer que ele seja e entrar nessa experiência mudando, pois seus estados, suas crenças e suas ações. Afinal, se você é um vendedor, é mais fácil vender 10 ou 100 mil dólares? A verdade é que é mais fácil vender 100 mil. Deixe-me dizer-lhe por quê. Se sua meta é vender 10 mil, o que está tentando é conseguir o suficiente para pagar as contas. Se essa é sua meta, se é isso o que representa para você como sendo motivo para trabalhar com tanto afinco, você pensa que ficará num estado excitante, fortalecido, rico de recursos enquanto trabalha? Você fica fervilhando de excitação quando pensa: amigo, tenho de ir trabalhar a fim de conseguir o suficiente para pagar minhas contas nojentas. Eu não o conheço, mas isso não funciona comigo. Mas venda é venda. Você tem de fazer os mesmos telefonemas, encontrar as mesmas pessoas, entregar os mesmos produtos, não importando o que espera alcançar. Assim é muito mais excitante, muito mais tentador partir para uma meta de fazer 100 mil do que 10 mil. E esse estado de estímulo é muito mais capaz de incentivá-lo a tomar as espécies de medidas consistentes que liberarão seu alto potencial do que ficar esperando vender o suficiente para viver. Claro que dinheiro não é a única maneira de você se motivar. Qualquer que seja a sua meta, se criar em sua mente uma imagem clara do resultado que quer e representá-lo para si mesmo como se já o tivesse alcançado, então você entrará nas espécies de estados que o apoiarão para criar os resultados que deseja. Todas essas coisas são meios para mobilizar crenças. A maioria de nós forma suas crenças ao acaso. Nós absorvemos coisas, boas e más, do mundo em nossa volta. Mas uma das ideias-chave deste livro é que você não é só uma folha ao vento. Você pode controlar suas crenças. Pode controlar as maneiras como modela os outros. Pode conscientemente dirigir sua vida, pode mudar. Se há uma palavra-chave neste livro, ela é mudança. Deixe-me fazer a pergunta mais básica que posso. Quais são algumas das crenças que tem sobre quem é você e do que é capaz? Por favor, espere um momento e anote rápido 5 crenças-chave que o limitaram no passado. Agora faça uma lista de pelo menos 5 crenças positivas que possam no momento servir para apoiá-lo a alcançar suas metas mais altas. Uma das premissas que temos é que toda declaração que você faz é dada e é relativa ao tempo em que é feita. Não é uma declaração de verdade universal, é verdadeira só para uma certa pessoa num certo tempo. É sujeita a mudança. Se você tem sistemas de crenças negativas, agora já deve saber que tipos de efeitos prejudiciais elas têm. Mas é essencial compreender que os sistemas de crenças não são mais imutáveis do que o comprimento de seu cabelo, sua inclinação para um tipo particular de música, a qualidade de seu relacionamento com uma pessoa especial. Se estiver dirigindo um Honda
e decidir que seria mais feliz dirigindo um Chrysler, ou um Cadillac, ou uma Mercedes, isto está em seu poder de mudar. Suas representações internas e crenças trabalham da mesma forma. Se você não gostar delas, pode trocá-las. Todos nós temos uma hierarquia, uma escala de crenças. Temos crenças profundas, coisas que são tão fundamentais que morreríamos por elas. Coisas como as nossas ideias sobre patriotismo, família e amor. Mas grande parte de nossas vidas é governada por crenças sobre possibilidades, sucessos ou felicidade que adquirimos inconscientemente durante anos. A chave é utilizar essas crenças e ter certeza que trabalharão para você, que elas são efetivas e fortalecedoras. Falamos sobre a importância da modelagem. A modelagem da excelência começa com a modelagem da crença. Algumas coisas levam tempo para modelar, mas se puder ler, pensar e ouvir, você pode modelar as crenças das mais bem-sucedidas pessoas do planeta. Quando Paul Getty, tido um certo tempo como o homem mais rico do mundo, começou na vida, resolveu descobrir sobre as crenças das pessoas mais bem-sucedidas. E então foi e as modelou. Você pode, com convicção, modelar as crenças dele e as dos maiores líderes lendo suas autobiografias. As livrarias estão fervilhando de respostas para as perguntas sobre como conseguir praticamente qualquer resultado que você queira. De onde vêm suas crenças pessoais? Vem do homem médio da rua? Vem da televisão ou do rádio? Vem de quem fala mais e mais alto? Se você quer sucesso, é mais inteligente escolher suas crenças com cuidado do que sair por aí com um papel pega-mosca aceitando qualquer crença que fique presa nele. Uma coisa importante para compreender é que os potenciais que liberamos, os resultados que conseguimos, são todos parte de um processo dinâmico que começa com a crença. Gosto de pensar no processo em termos do seguinte diagrama: potencial leva a ação, que leva a resultados, que leva a crenças, que leva novamente ao potencial. E o ciclo se repete: potencial leva a ação. Ação leva a resultados, resultados levam a crenças, crenças levam ao potencial. Digamos que uma pessoa tem uma crença de que é inefetiva em alguma coisa. Digamos que ela fique dizendo que é um mau estudante. Se ela tem expectativas de fracasso, quanto do seu potencial vai liberar? Não muito. Ela já disse a si mesma que não sabe, já sinalizou o seu cérebro para que espere o fracasso. Tendo começado com essas espécies de expectativas, que espécies de ações terá probabilidade de praticar? Serão elas confiantes, energizantes, congruentes e afirmativas? Refletirão seu potencial real? Pouco provável. Se você está convencido de que vai falhar, por que fazer tentativas para tentar se esforçar? Assim, se você começou com um sistema de crenças que pressiona o que não pode fazer, o sistema em seguida envia sinais para seu sistema nervoso responder de uma certa forma. Você liberou uma quantidade limitada de seu potencial. Você tomou medidas experimentais indiferentes. Que espécies de resultados sairiam de tudo isso? É provável que sejam bastante desanimadoras. O que esses resultados desanimadores farão para suas crenças com relação a subsequentes empenhos? Provavelmente reforçarão as crenças negativas que começaram toda a cadeia. O que temos aqui é uma clássica espiral descendente. Fracasso gera fracasso. Pessoas que são infelizes e que vivem vidas partidas têm estado há tanto tempo sem os resultados que desejam que não mais acreditam que possam consegui-los. Fazem pouco ou nada para liberar seus potenciais e começam a tentar procurar como manter suas vidas onde estão, fazendo o mínimo possível. Que resultados conseguem com essas ações? É claro que são resultados miseráveis, que afundam mais ainda suas crenças, se é que é possível. A boa madeira não cresce com o sossego. Quanto mais forte o vento, mais forte as árvores. J. Willard Merritt. Olhemos isso de um outro ângulo. Digamos que você começa com grandes esperanças. Mais do que esperanças, você acredita com cada fibra de seu ser que terá sucesso. Começando com essa comunicação direta, clara do que você sabe ser verdade, quanto de seu potencial usará? Provavelmente uma boa quantidade.
você está excitado, energizado, tem grandes esperanças de sucesso, vai fazer sucesso rapidamente. Se você mostra esse tipo de esforço, que tipo de resultado será gerado? A possibilidade de que sejam muito bons. E o que isso faz para a sua crença em sua capacidade de conseguir grandes resultados no futuro? É o oposto do círculo vicioso. Neste caso, sucesso alimenta sucesso e gera mais sucesso. E cada sucesso cria mais crença e momentos para serem bem-sucedidos numa escala até mais alta. Pessoas de sucesso apenas progridem? Sim. Crenças afirmativas sempre garantem resultados? Não. Se alguém lhe diz que conseguiu uma fórmula mágica para garantir sucesso perpétuo e perfeito, é melhor que você agarre sua carteira e vá andando em direção oposta. Mas a história tem mostrado de tempos em tempos que se pessoas mantêm um sistema de crença que as fortalece, continuarão voltando com ações e recursos bastantes para finalmente serem bem-sucedidas. Abraham Lincoln perdeu algumas eleições importantes, mas continuou a acreditar em sua capacidade de ser bem-sucedido a longo prazo. Ele se permitiu ser fortalecido pelo sucesso e recusou ficar amedrontado por seus fracassos. Seu sistema de crença estava engrenado em direção à excelência e finalmente conseguiu-a. Quando o fez, mudou a história de seu país. Algumas vezes não é necessário ter uma tremenda crença ou atitude sobre alguma coisa a fim de ter sucesso. Algumas vezes as pessoas conseguem resultados de destaque simplesmente porque não sabiam que aquilo era difícil ou impossível. Algumas vezes não ter uma crença limitadora já é suficiente. Como exemplo, temos a história de um jovem que adormeceu durante a aula de matemática. Acordou quando o sino tocou, olhou para o quadro negro e copiou os 2 problemas que estavam lá. Ele achou que era uma tarefa de casa para a noite. Foi para casa e trabalhou todo dia e toda a noite. Não podia resolver nenhum deles, mas continuou tentando durante o resto da semana. Por fim, conseguiu a resposta para um deles. Levou-a para a aula. O professor ficou absolutamente pasmado. Acontece que o problema que resolver era considerado insolúvel. Se o estudante soubesse disso, é provável que não o tivesse resolvido. Mas uma vez que não dissesse a si mesmo que não poderia ser feito, ele conseguiu. Na verdade, foi bem o oposto. Ele pensou que tinha de resolvê-lo e foi capaz de encontrar um jeito de fazê-lo. Outra maneira de mudar sua crença é ter uma experiência que a desaprove. Essa é a outra razão pela qual fazemos o passeio no fogo. Eu não me preocupo se as pessoas podem andar no fogo, mas me preocupo que possam fazer alguma coisa que pensavam ser impossível. Se você pode fazer algo que pensava ser impossível, isso faz com que repense suas crenças. A vida é mais sutil e mais complexa do que alguns de nós gostaríamos de acreditar. Assim sendo, se ainda não o fez, revise suas crenças e decida quais precisa mudar, e a seguir, em que sentido convém mudá-las. Sua realidade é a realidade que você cria. Se tem representações internas positivas ou crenças, é porque as criou. Se as tem negativas, você também criou. Há um número de crenças que favorecem a excelência, mas escolhi 7 que me parecem bastante importantes. Vamos conhecê-las no capítulo 5. Fim do capítulo 4.